Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos reunidos para estudar a lição da Escola Sabatina, ou seja, a Palavra de Deus. Antes, porém, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, de se inscrever nesse canal e de apertar o sininho todas para você receber todas as notificações. É importante porque nem sempre eu coloco no WhatsApp e você pode não receber esta gravação, esse estudo. Então, para ficar por dentro de tudo aquilo que nós postamos no YouTube, você precisa se inscrever. E se você puder também compartilhar com o seu amigo, com a sua amiga, você vai estar pregando o Evangelho, vai estar espalhando as boas novas da salvação. Eu te peço essa força. Então compartilhe, comente. Falando em comentário, eu já quero fazer uma pergunta aqui. Eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem. E também quero alertar que durante essa semana eu vou fazer um sorteio especial para todos aqueles que participarem com os seus comentários, ou dando um bom dia, ou desejando as bênçãos de Deus, e de alguma forma participar nos comentários todos os dias. Eu vou pegar essas pessoas que participaram todos os dias. Se for só uma, só a pessoa ganha. Se tiver mais de uma que todos os dias participarem, ao final da semana, na nossa live de sexta-feira, às 19 horas, eu vou sortear um brinde especialíssimo, ok? Vai ser um brinde, ó, joia, você vai gostar bastante, tá bom? Então vamos lá, só lembrando de que no sábado às 9h30 nós temos os nossos jovens apresentando de forma bem dinâmica a Palavra de Deus. Você pode estar assistindo, colocando @interação jovem, ou então o Jogo da Velha, o hashtag Vem Conosco. Você participa pelo Instagram, ou então você participa aí pelo hashtag Vem Conosco, ok? Nós temos também a Rádio Princesa. Ela começa bem cedinho no sábado, lá pelas 7 horas a Magui já começa, depois, mais tarde eu chego até lá. Tem também o irmão Eliseu. Nós estaremos ali também apresentando um pouco mais da lição e de mais algum tema interessante. Eu vou estar falando ou fazendo algum sermonete. Como que você participa? Você pode participar pela Rádio FM 91,7. Você pode também participar pelo Facebook, Rádio Princesa, ou então pelo telefone. Vou falar aqui o telefone para vocês, que vocês podem estar participando pelo WhatsApp. É 991895854. 991895854, e você vai estar participando da Rádio Princesa no sábado pela manhã. Ok, vamos então agora nos dirigir para o estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje, nós estamos falando sobre a interpretação bíblica, e hoje é a segunda semana desse estudo mais apurado da palavra, que tem como tema origem e natureza da Bíblia. Ontem eu não gravei, mas hoje eu vou falar sobre o sábado e o domingo, ok? Já vou fazer os dois temas num só. Então hoje nós vamos falar sobre a origem e natureza da Bíblia. Vamos começar pela introdução. O verso áureo diz assim: outra razão ainda nós temos para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja bem, aqui em Tessalonicenses, Paulo, ele saúda aqueles que acreditam na palavra de Deus, que a tem não como escrita por homens, mas como tendo autoridade divina,
E mais do que isso, além de acreditar que é da autoridade divina, a palavra de Deus, ela consegue atuar nessas pessoas que acreditam nela da forma devida. E essa forma devida é o que nós vamos estudar aqui. Então, olha só, é muito importante nós acreditarmos que a palavra de Deus, ela veio diretamente de Deus e que ela é normativa. Não é um compêndio de experiências da pessoa lá do passado e que é bonito ver aquela experiência, mas que não é a mesma coisa para nós hoje. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que têm esse tipo de compreensão, que não acreditam na Bíblia como normativa e como sendo 100% a palavra de Deus, a ação de Deus nos homens. Então, as pessoas que creem assim, que têm esse tipo de entendimento da Bíblia, a Bíblia não consegue ter o efeito que poderia ter nessas pessoas, assim como tem em outras, que acreditam que realmente ela é a palavra de Deus. Eu quero até ler um texto aqui do sábado, que diz assim, olha: nossa interpretação da Bíblia é significativamente moldada e influenciada pela compreensão do processo de revelação e inspiração. Então, olha só, é fundamental nós entendermos da forma correta o que é revelação e inspiração. Por quê? Da forma como a gente acredita na revelação e na inspiração é que nós iremos acreditar ou não na Bíblia. Então nós falaremos exatamente sobre isso hoje. Revelação, e amanhã nós falaremos sobre inspiração. Nós vamos devagarzinho. Hoje nós vamos falar mais sobre a revelação e amanhã sobre a inspiração. Bom, o que é revelação? Semana passada eu falei e agora eu vou relembrar um pouco mais. Revelação é o ato de Deus se revelar, ou seja, tornar-se conhecido a nós. Isso é revelação. Seria impossível para o ser humano conhecer a Deus se Deus não resolvesse fazer-se conhecer. Seria impossível. Não daria certo, nós não conheceríamos a Deus, não conheceríamos a sua vontade. Então, por que nós conhecemos a Deus? Porque Deus resolveu tornar-se conhecido. Isso é o que? Revelação. A revelação, ela possui 3 fatores. O primeiro fator é o revelador, que é Deus. Deus é o revelador. O segundo fator é o instrumento de revelação. O instrumento de revelação aqui pode ser a natureza, pode ser o homem, no caso o profeta, pode ser qualquer tipo de ser humano, né? Um instrumento aqui da revelação, ele pode ser, foi Jesus Cristo, um instrumento de revelação de Deus, pode ser camponês, aristocrata, pastores. Então, a revelação pode ser a nossa consciência, Deus fala pela nossa consciência. Então, o revelador é Deus. O instrumento da revelação, ele pode ser, vários podem ser um instrumento da revelação. E como é que Deus se revelava a esses instrumentos? Através de teofanias, sonhos, visões, urim, tumim, até através de sorte, tirar sorte, e também aí, bom, e etc. De várias formas Deus, ele tornava-se conhecido ao instrumento através dessas maneiras aqui que eu falei. Vou repetir: teofania, sonhos, visões, urim, tumim, sorte, etc. Ok? E por último, nós temos aqui o que vai receber a palavra de Deus, que é o receptor. Então, ó, só para a gente lembrar, na revelação nós temos 3 fatores. Quais são eles? Primeiro, o revelador. Quem é o revelador? Deus. Segundo, o instrumento da revelação.
Pode ser a natureza, pode ser a consciência, pode ser o homem. E Deus se fazia conhecer com Moisés, por exemplo, com Adão, foi face a face. Mas não somente face a face ele falava com o homem, ele falava através da teofania, através dos sonhos, das visões, urim, tumim, sorte, etc. E por último, o receptor. O receptor quem que é? Somos nós. Aquela pessoa que quer aprender da palavra de Deus, que lança a mão da Bíblia e ali ela começa a ler. Então, temos o revelador, temos o instrumento da revelação e temos o receptor. Esses são os 3 fatores da revelação. Muito bem, vamos continuar aqui falando sobre a Bíblia. A Bíblia é um instrumento divino. Nós já vimos que a Bíblia, a palavra de Deus, segundo Pedro diz, no capítulo 1, verso de 19 a 21, ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versos de 19 a 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Bom, como você viu, a palavra de Deus, está aqui a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus, ela é um instrumento divino humano, como eu acabei de ler. Deus escolheu instrumentos humanos. Então veja bem, a palavra de Deus, ela não foi ditada, ela não foi verbalizada totalmente. Existiu em algum momento, Deus falou face a face, o ser humano foi lá e escreveu. Então houve a participação divina e humana, mas Deus não ditou a palavra. Houve momentos em que o próprio Deus escreveu, houve, mas aí informação diretamente só de Deus. Agora a palavra de Deus, a teoria dela não é ditada, é a teoria ideológica, como eu falei para vocês já semana passada. A teoria ideológica, ela diz o seguinte, que o conteúdo é divino e a forma é humana. Ou seja, o ser humano, ele entre aspas, capturado por Deus, sua mente é capturada por Deus, em visão, em sonho. Deus vai lá e mostra tudo o que Ele quer mostrar, tudo o que Ele quer tornar conhecido. Deus mostra para o ser humano. O ser humano volta do sonho, volta da visão, e aí ele pega tudo isso que Deus lhe deu, essa inspiração, e vai lá, e o Espírito Santo atuando, ainda continua atuando, e ele vai lá e começa a ver qual é a melhor forma dele passar isso para o ser humano. Muitas vezes foi através da escrita, em algumas vezes foi através da oralidade, mas ele vai lá e começa a escrever. Um exemplo, ele começa a escrever, e às vezes ele fica pensando, como que eu vou escrever tal coisa? Deixa eu procurar aqui, deixa eu pesquisar, de que forma que eu vou conseguir me expressar melhor daquela visão que eu tive. Ele pesquisa, ele vê, ele acha uma palavra. Então o ser humano tem essa ação aí, mas tudo o Espírito Santo está por trás, direcionando para que ele coloque, fazendo ele lembrar do que Deus mais deseja que ele cite. Então todo um processo, claro, o processo todo Deus participa. No entanto, tem a participação humana também, porque ele vai colocar as coisas de acordo com a vida dele também, com o que ele aprendeu, com a sua literatura, com a sua educação escrita. Ele vai ter essa participação com as suas pesquisas. Agora, o conteúdo é totalmente divino. O conteúdo foi o que ele pegou de lá. Agora, o estilo literário, aí é humano. Aí ele vai passar da forma que ele sabe.
ok? Por isso que você vai para o livro de Pedro e para o livro de Lucas ou algum livro de Paulo, você vai ver diferença literária. Pedro era um pescador, ele não escreveu com uma literatura assim tão fina quanto Lucas, ou Lucas que era médico, ou então Paulo. Então existem muitas diferenças literárias no original da Bíblia. Por quê? Exatamente por causa da cultura e da educação da pessoa, porque tem a participação humana. Bom, eu acho que você entendeu bem isso, não é? É importante você entender isso. Então você viu que Deus inspira, então a fonte é o Espírito Santo, o agente da inspiração, esses são os elementos da inspiração, tá? Então os elementos é a fonte, que é o próprio Deus, o agente, que é o ser humano, no caso aqui, e o resultado da inspiração pode ser a palavra escrita ou falada. Então esse é o resultado da inspiração, da proclamação. Resultado da inspiração é a proclamação, ok? Bom, eu acho que você está entendendo bem, não é? Agora eu quero ler mais alguns textos aqui a respeito de Deus para você. Primeiro eu vou ler Deuteronômio 29, capítulo 29, verso 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha só que importante. A Bíblia, ela é normativa. A Bíblia é normativa. Então veja bem, Deus disse o que aqui? Olha, eu deixei a minha palavra para você. Nem tudo você vai saber, nem tudo você vai entender. Então olha, lance mão do que eu revelei para vocês, das palavras que eu revelei, não das palavras que eu não revelei. As que eu revelei, pratique ela. Ou seja, a Bíblia ela é normativa, não é um livro de experiência. Algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro de experiência. Ai, foi bonito, aconteceu com ele lá no passado, serve só como exemplo. Não, a Bíblia não serve só como exemplo. Ela é um livro atual, é um livro que atua na nossa vida de forma direta, a atuação do Espírito Santo sobre a palavra. E é Deus falando conosco através da humanidade. Eu lembro de uma experiência aqui, para ficar bem claro isso, é Deus falando em sotaque humano, aquela frase que eu já usei, que não é minha, é de um outro escritor. Então é como se fosse assim, para você entender bem. Estava lá um pai e um menino andando na rua. De repente o menino fala assim para o pai: pai, para, não dá mais nenhum passo. O pai para de repente e fala: ué, o que está acontecendo? Ele fala: não, se o senhor der mais um passo, o senhor vai pisar na formiga e vai matar ela. Então não dá mais nenhum passo, para aí, deixa eu tirar a formiga, não vai pisar na formiga aqui. Aí o pai falou: não, tudo bem, eu não matei a formiga, mas qualquer hora alguém vai passar aqui e vai matar essa formiga. Aí o menino falou o quê? Ah, então deixa eu avisar a formiga. Deixa eu falar para ela sair daqui, que aqui onde ela está é um lugar perigoso. E aí o menino começou: ô formiga, vai para lá, não fica aqui. O pai viu aquela atitude e falou: filho, não adianta você gritar. Você não vai conseguir falar com essa formiga. Ele: por que não? Porque ela não entende a sua linguagem. A formiga só entende a linguagem da formiga. A formiga não entende a linguagem do ser humano. Você precisaria ser uma formiga para falar com ela. Então veja bem, Deus ele se lança da linguagem humana, por isso que ele se comunica com o humano, porque o humano vai passar para o humano. Não que Deus não conseguiria passar para nós, mas ele se vale do humano. Por quê? Porque é uma experiência muito mais forte, um ser humano falando para outro. Porque imagine que se fosse Deus falando ou se fosse um anjo, o anjo falaria assim: olha, eu tenho uma vida santa, não é difícil, é fácil viver nesse mundo. O que você falaria para ele? Ora, anjo, para você é fácil mesmo, você nunca pecou, você tem uma natureza glorificada, para você é fácil.
Então, meu querido Deus, meu querido amigo, por isso que Deus, ele lança a mão do ser humano para mostrar que o seu poder, que vem através da palavra, do Espírito Santo na palavra, que o seu poder é capaz sim de transformar a vida humana e do ser humano fazer aquilo que ele pede, naturalmente, pela sua graça, pela sua atuação na vida. Sempre lembrando que nós não nos tornaremos impecáveis, mas isso não quer dizer que não fomos transformados. Você não cometer nenhum tipo de erro, não quer dizer que porque você erra, você não foi transformado por Deus. Não é assim que funciona. Nós somos transformados por Deus, mas é natural, às vezes, cometermos algum erro. Bom, o outro texto que eu quero ler, ele está lá em Isaías, capítulo 55, e o verso aqui é o verso 6. Deixa eu conferir o texto aqui. É o verso 9, 55, 9, não é o 6. O 6 é o próximo que eu vou ler de Números. 55, 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Meu querido amigo, Deus tem grandes coisas, tem grandes planos para a nossa vida, e nós devemos aceitar esses planos de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Naturalmente que não vamos entender todas as coisas de Deus, porque Ele é grande e sublime, mas Deus, Ele nunca vai pedir uma coisa para mim e para você que não conseguimos atingir. Deus é amoroso e misericordioso. Bom, e agora eu quero ler o último texto desta porção da lição para você, que está lá em Números capítulo 12, versos, agora sim, de 6 a 8. Diz assim, Números 12, de 6 a 8. Então disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Bom, aqui foi uma situação em que Miriam e Arão se voltaram contra Moisés, e Deus ali atuou diretamente, falando: oh, quem são vocês para levantar a mão contra o meu servo Moisés? Porque eu falo com ele diretamente, ele vê a minha forma, falo com ele face a face. Meu querido amigo, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, mas Deus não nos abandonou, Deus não te abandonou. Assim como Ele atuou lá no passado, Ele atua hoje aqui, sempre procurando uma forma de falar com você. Ele falou com aquele povo através de Moisés. Primeiro foi Adão, face a face, Moisés também. Mas depois o ser humano não suportaria mais falar face a face com Deus. E Deus foi falando através de sonhos, de visões, através dos anos passados aí. Deus foi falando dessa forma ao longo dos anos com os profetas. E hoje Deus quer continuar falando com você. Através do quê? Através da sua palavra. Deus não precisa suscitar um profeta agora aqui para falar com você ou comigo. Se houvesse essa necessidade, Deus faria isso daí. Mas Deus não precisa. Sabe por que Deus não precisa? Porque o material que nós temos hoje é inigualável. Por que Deus falava face a face com Moisés?
Porque naquela época eles não tinham o que nós temos hoje. A Bíblia começou a ser escrita por Moisés. Por ali que ela começou a ser escrita. Então por isso que Deus lançava a mão dos profetas naquela época. Só que hoje nós temos os profetas em nossa casa, diretamente conosco, que é a palavra de Deus. Então Deus fala conosco no momento em que nós desejarmos através da Bíblia. Deus continua te chamando. Onde estás, Adão? Só que ao invés de Adão, ele cita o seu nome. Onde estás, Nazaré? Onde estás, Roberto? Onde estás, Antônio? Onde estás, Maria? Onde estás, Madalena? E assim Deus te chama, quando você não o procura. Por isso, meu apelo para você: não deixe de estudar a palavra de Deus e a compreendê-la corretamente. Deus quer falar contigo e Ele providenciou este manual maravilhoso. Essa não é nem manual, é carta de amor. Claro que a Bíblia é normativa, mas é uma carta de amor para mim e para você. Que Deus te abençoe, e Ele só vai te abençoar se você lançar a mão dela, porque assim Ele pode alcançar o seu coração. Por isso vamos orar agora. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, que ela continue fazendo as mudanças necessárias em nossa vida. Mas para isso, nós precisamos ter uma correta compreensão da Tua revelação e da Tua inspiração, pois assim a Tua palavra terá o poder necessário da nossa vida. Por isso, Pai Celeste, que Teu Espírito Santo continue nos guiando no estudo da palavra e continue alcançando ou tocando em nosso coração. Dá-nos a Tua bênção nesse dia, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meu amigo. Não se esqueça de todo dia acessar a nossa página ou de se inscrever para você receber o vídeo, ok? Antes de terminar, eu quero dizer para vocês que nós sempre estamos orando por vocês. Orem por nós e nós continuaremos orando por vocês, tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal e até amanhã. Que Deus te abençoe e te guarde. E não se esqueça da semana de oração também, hein? Hoje, às 20 horas com o pastor Luiz Gonçalves, tá bom? Fica com Deus, um abraço e tchau!